Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Universitária FM, né? E para você também que acompanha aí pela TV Universitária ou no nosso canal no YouTube do TRE ou da Universidade, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você for acompanhar esse programa. O Bate-Papo Eleitoral é uma parceria da Universidade Federal de Roraima com a Justiça Eleitoral Roraimense, sempre levando informações de interesse público para a população sobre as eleições de 2022. A apresentação é minha, Raimundo Siqueira, e também do meu amigo Taígo Araújo, ele que é acadêmico da Universidade Federal de Roraima e também estagiário lá no TRE. Bom dia, Taígo. Bom dia, Raimundinho. Bom dia, nosso operador de áudio hoje aqui, nosso parceiro Neto Araújo, nosso parceiro Daniel também. E passa para o Raimundinho. Hoje tem a nossa entrevistada da semana, né? Exatamente. Hoje vamos falar aqui sobre um tema que iniciou agora dia 16 de agosto, né? Um tema que é bem extenso. Eu não vou nem prometer que o programa hoje vai ser curto, porque tem muita coisa para falar. Hoje a gente vai falar sobre propaganda eleitoral, que iniciou agora dia 16 de agosto, né? E vamos falar o que pode, o que não pode, os tipos de propaganda em geral, propaganda na internet, enfim, são vários assuntos interessantes para você que está acompanhando o bate-papo eleitoral. E hoje, quem vai falar sobre esse tema é a assessora jurídica do TRE, Narla Santana, né? Ela vai abordar todos esses temas aí, vai trazer muita informação interessante para você. Bom dia, Narla, seja bem-vinda ao Bate-Papo Eleitoral. Bom dia, Raimundinho, bom dia, Taígo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desse tema tão atual, né, que é a propaganda eleitoral, um tema que gera controvérsias, muitas dúvidas dos eleitores. Então, estamos aqui para tentar falar das principais propagandas, como que pode ser realizada, né, e os limites também. Certo. E se você, de repente, perder alguma informação aqui ao vivo na rádio, lembrando o programa vai ser disponibilizado tanto na TV Universitária quanto no YouTube TRE Roraima e da Universidade Federal de Roraima. Então, fique tranquilo aí que esse conteúdo vai ficar disponibilizado. Vamos começar, então, com o tema propaganda eleitoral, que começou agora dia 16 de agosto. Então, Narla, eu gostaria que você falasse assim de uma forma mais geral. A gente vai dividir, eu acredito que a gente vai dividir aí em dois blocos. Vamos falar depois só sobre propaganda na internet, porque tem muito assunto. Então, vamos falar nessa primeira parte sobre propaganda em geral. Então, no dia 16 agora começou oficialmente a campanha eleitoral. O que pode agora nesse período? Então, ontem, né, dia 16 de agosto, é possível realizar a propaganda eleitoral. Então, os candidatos, eles podem divulgar, por exemplo, o seu número no qual eles concorrem, pode divulgar que cargo eles concorrem, pode pedir votos, e eles podem fazer suas propagandas nas ruas da cidade, pode fazer propaganda na internet, pode fazer propaganda na imprensa, né? Na rádio e TV, essa propaganda terá início somente dia 26 de agosto. Certo. Então, o candidato ele pode utilizar meios para divulgar o cargo que ele está concorrendo com o seu número. Por exemplo, ele pode fazer as bandeiradas na cidade, ele pode distribuir folhetos, pode adesivar veículos, lembrando sempre que a propaganda ela tem os seus limites. Por exemplo, a bandeirada e a distribuição de folhetos, que pode ser realizada em um local fixo, não pode atrapalhar o tráfego de pessoas, o trânsito. Então, tem que ter esse cuidado. Certo. Né? Antigamente, por exemplo, a gente via muita propaganda nas ruas, né? Hoje, elas estão... Aqueles cavaletes, né, que ficavam... Exatamente. Nas rotatórias aqui da cidade, a gente via muitos cavaletes, né? E, de certa forma, até atrapalhava um pouco a visão dos motoristas. Né? Então, essas propagandas, elas foram sendo restringidas pela Justiça Eleitoral, né? A legislação, ela veio diminuindo essas formas de realizar propaganda, na busca de tentar fazer com que os candidatos possam concorrer de forma mais igualitária. Né? Que aquele candidato que tem menos poder aquisitivo possa fazer uma propaganda próxima daquele que tem mais poder aquisitivo. Porque o que a gente via era que quem tinha mais verbas conseguia fazer uma propaganda mais ampla. Né? Antigamente poderia, por exemplo, usar postes. Então, aquele candidato que fazia sua propaganda poluía visualmente a cidade, né? Coloria a cidade todinha de propaganda eleitoral. Então, hoje isso não é permitido. O que pode ter nas ruas são as bandeiradas, os adesivos, a distribuição de folhetos. Você falou em alto-falante, carro de som. Tem um limite aí de alguns órgãos, né, de hospitais, né? O candidato ele pode usar o som também, né, para fazer sua propaganda. O som ele pode ser usado de forma fixa. Por exemplo, no comitê, ele pode utilizar aquele som,
ou também ele pode utilizar o som para fazer caminhadas, carreatas, passeios ciclísticos Tem um horário na também cidade. específico, né? Sim, na cidade ele pode caminhar, fazer essas propagandas até 10 horas da noite, a partir das 8 da manhã, o som. Certo. Né? Sendo que na cidade ele tem que se atentar para também os limites do som. O som ele não pode ser propagado a menos de 200 metros da sede do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Tem que se atentar também à distância dos tribunais, às escolas, hospitais, né, teatros, quando estiver funcionando. Aquela propaganda não pode importunar o sossego alheio. Né? Então, o som ele também tem um limite, o volume, a altura do som, no máximo 80 decibéis, medida a 7 metros de distância. Então, tem todos esses limites a serem atentados. Certo, certo. Você comentou rapidinho, essa primeira pergunta é uma propaganda bem geral, então a gente tem que destrinchar algumas partes. Você falou sobre adesivo, né? Tem também um limite de adesivo para essa questão dos carros, né? Sim, o adesivo ele tem um tamanho máximo meio metro quadrado. Então, por exemplo, nos veículos, você pode colocar adesivo em cada lateral do veículo, você pode colocar um adesivo de meio metro quadrado, pode usar um no capô. A exceção fica na parte traseira do veículo. O vidro traseiro dos veículos, pode ocupar toda a parte do vidro com um adesivo micro perfurado. E tem que ter cuidado também, porque às vezes o eleitor, ele coloca mais de um adesivo de meio metro quadrado. Apesar de cada um ter atentado o tamanho máximo, ele não pode colar vários adesivos de meio metro quadrado em seu veículo, porque isso dá um efeito visual único. Né? Então, isso aumenta o poder de visualização da propaganda. Um mini dói, né? Exatamente, né? E dá um efeito de outdoor. Então, isso também não é permitido, por mais que cada adesivo tenha se atentado ao limite máximo. Ele pode usar mais de um adesivo se não atingir aquele limite. Ali ele pode utilizar mais de um adesivo. Manter uma certa distância entre os adesivos. Mesmo que tenha, por exemplo, a lateral do veículo, ele pode usar um adesivo. Ou, no caso, se for mais de um, que não atinja esse tamanho, máximo de meio metro quadrado. Porque se o adesivo for pequenininho e tal, então ele não atingiu aquele tamanho, o limite, né? Então, nesse caso, está tudo ok. Certo. Aí, só complementando aqui, com relação aos panfletos, por exemplo, né? O candidato também tem que ter cuidado para não fazer aquele derramamento de santinhos na cidade. Né? Tem que ter esse cuidado. É um crime ambiental já, né? Exatamente. E é uma propaganda irregular. Né? Ele pode responder representação por multa e ser aplicado multas a eles, assim também como pode ser apurado o crime, né? Por conta desse derramamento de santinho. E esses folhetos, eles também têm as regras de emissão, né? Tem que ser identificado o CNPJ ou o CPF da pessoa que fez aquela emissão daquele folheto. E essa pessoa, ela fica responsável por aquela propaganda que está no folheto. Né? Então, ele pode ser responsabilizado, inclusive, pelo que foi escrito, o que está sendo divulgado ali. Então, todas essas regras têm que ser atentadas na confecção e distribuição desses panfletos. Exatamente. Certo. Antigamente o que mais tinha nesse período eleitoral eram showmícios. Hoje em dia, como é que está? Pode ter showmício na campanha e outra, a gente tem nessa eleição principalmente muitos cantores que são candidatos, agora são candidatos. Eles podem fazer o show deles mesmo, pedir voto ali, como é que está essa questão? Os comícios é possível, né? O comício tranquilo, você pode usar, inclusive, trio elétrico para realizar um comício. Mas o showmício, ou seja, aquele comício em que você convida um artista, um cantor, por exemplo, para que possa atrair mais pessoas e ali você realizar a sua propaganda eleitoral, isso aí é proibido pela Justiça Eleitoral, né? Se por acaso um artista ele é candidato e aquilo ali é o trabalho dele, né? É onde ele obtém a renda dele. Então, claro que ele não vai ser proibido de trabalhar. Ele pode fazer o show dele, mas aquele show ele não pode realizar propaganda, nem que seja de forma dissimulada. Ele pode fazer o show dele tranquilamente, né? Receber sua renda. Mas no momento que ele fizer um comício, ele não pode utilizar os seus dons artísticos, por exemplo. Ele tem que fazer a sua propaganda eleitoral tem que deixar separado ali. Campanha, trabalho. Do trabalho dele, exato. Então, ele não pode realizar, a realização de showmício é proibida.
Ele pode fazer um show à parte, mas não misturar, Sim, exatamente, cada um no seu porque quadrado. é a renda dele, né? Então ele pode continuar aferindo a renda dele, mas a Certo. propaganda eleitoral não pode ser misturada com isso. Certo. É a primeira vez, né, que isso acontece, né? Eu acho que a legislar na eleição passada eu não. Já existia, Era também? já. 2020, né? Então. Isso. Você está curtindo então um bate-papo eleitoral. Hoje nós estamos recebendo aqui Narla Santana, assessora jurídica do TRE, e o tema é propaganda eleitoral, que iniciou agora dia 16 de agosto, né? Um tema bem atual, e nós estamos tentando aqui dirimir todas as dúvidas sobre esse tema. Vamos agora, já que o Taigo comentou aí sobre o showmício, né, que não é permitido, vamos falar sobre outro tema aí que também não é mais permitido, né, que é o uso de outdoor, né, Narla. E também a questão de camiseta, de brindes, o que você fala sobre esse tema aí? Então, exatamente nessa busca de tentar tornar mais igualitária a concorrência entre os candidatos que têm condições financeiras diferentes, né, que a Justiça Eleitoral proibiu o uso de outdoor por ser uma ferramenta cara de ser usada, né? Então, não pode utilizar o outdoor e nada que se assemelhe, né? Como eu falei dos adesivos no veículo, que você dá um efeito maior, ou utilização de placas, também foi proibido já a utilização de placas, que antes era Nas permitido. residências, né? Era permitida a utilização de placas nas residências, né? Eles faziam uma placa menor que um outdoor. Eu acho que era 4 metros quadrados. Isso, no máximo 4 metros quadrados. Então, também foi proibido o uso das placas. Hoje, o que se pode usar nas residências são adesivos nas janelas. A legislação restringiu o uso desses adesivos às janelas das casas. Também então, na mesma metragem no máximo meio carro, metro quadrado. Então, assim, se aquela janela é boa para fazer uma propaganda eleitoral, legal, senão fica apenas na parte interna da casa. Mas o outdoor não é permitido. Camisetas? E com relação às camisetas, né, o eleitor ele pode fazer o seu apoio ao seu candidato, ele pode manifestar, né, aquele candidato que ele apoia aquelas ideias, aquele partido, inclusive pelo uso de camisetas. Ele pode usar camiseta, ele pode usar outros adornos. Né? Desde que ele tenha comprado. Né? Exatamente. A questão é essa. Ele pode usar boné, pode usar broches, canetas, mas ele que tem que confeccionar. É proibida a distribuição pelo candidato. O candidato não pode distribuir brindes, né? Ele não pode distribuir isso para os eleitores. O pessoal que trabalha com os candidatos, eles podem utilizar uma camisa como se fosse uma farda, né? Esses aí sim é permitido. Mas para os eleitores, não. O eleitor ele pode confeccionar ou comprar. Nessa questão da compra da camisa, também é interessante a gente observar o seguinte, que existem lojas que são especializadas para confecção de camisas, trabalham com isso, né? E o que a gente pode identificar que às vezes acontece no período eleitoral são outros ramos, né, entrando nessa seara de vender camisas. Então, se você, por exemplo, uma loja de material de construção, e de repente lá o dono da loja coloca um varal e estende várias camisas de determinado candidato dizendo que está vendendo. Então, ali, o que nós estamos observando nitidamente é que ele está fazendo propaganda eleitoral em um local proibido, né? Porque a loja ela é considerada de acesso geral ao público, né? Que é uma das vedações que a legislação faz. É o uso de bens públicos e o uso daqueles bens de acesso geral. Comum, né? De acesso comum, né? Como, por exemplo, os cinemas, os comércios, né? Shoppings, a igreja. Então, todos esses locais não é permitida a realização de propaganda eleitoral. Então, nesse caso, por exemplo, da loja, né, que eu mencionei, a gente está vendo nitidamente uma propaganda sendo realizada em um ambiente proibido. Né? E não pode expor dessa forma e dizer que está vendendo camisa. Né? Mas a venda ela é permitida. Né? Aí, no caso, a gente analisa o caso concreto. Né? Certo. Narla, principalmente nas últimas eleições, acho que pelo menos alguém aqui, acho que todo mundo aqui já recebeu alguma mensagem de um WhatsApp com propaganda de algum candidato, ou falando bem, ou falando mal de outro, mas a gente já recebe esse tipo de propaganda. E nessa situação, qual é a orientação? Então, a propaganda por meio de WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensagem instantânea é permitido, né? É possível que se realize, que faça sua divulgação por meio de WhatsApp. O que a norma determina é que haja um cadastro de eleitores que desejam receber essas propagandas,
né? Além disso, o candidato ele tem que se atentar para a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados dos eleitores devem ser reservados. E também o candidato ele tem que disponibilizar para o eleitor um meio de descadastramento, né? De repente, o eleitor ele não quer receber aquela mensagem, ou ele desiste no meio do caminho, por mais que tenha se cadastrado, ele não deseja mais receber, tem que ser disponibilizado para ele uma forma de ele se descadastrar, né? Ele não é obrigado a ficar recebendo aquilo ali, né? E caso o candidato ultrapasse e continue enviando para eles, podem fazer reclamação perante a Justiça Eleitoral. Então, é permitido, né, se atentando sempre para os limites das propagandas eleitorais. Certo. Aproveitando esse embalo aí de mensagens, né, via WhatsApp, nós temos também o telemarketing, né, e disparo em massa. Isso aí é permitido, né? Quais seriam as penalidades se não é permitido? Então, o telemarketing ele foi proibida a utilização de telemarketing para a realização da propaganda eleitoral. O disparo em massa ele também é proibido. O disparo em massa, para esses eleitores cadastrados, é possível que você faça um disparo em massa para esses eleitores. Mas você contratar meios eletrônicos para que faça essa divulgação ampla, né, através de disparo em massa, isso não é permitido. E caso se verifique que está sendo realizada propaganda eleitoral utilizando esses meios, né, o candidato, a pessoa também responsável que está fazendo esse serviço, pode ser responsabilizado, né, e isso pode gerar uma multa para essas pessoas. Né? Essa multa ela vai de 5 a 30 mil reais. Certo, certo. E dependendo de reincidência também vai aumentando. Vai aumentando, né? A gente tem casos de propaganda eleitoral realizada de forma irregular, em que a pessoa recebe inicialmente uma multa, por exemplo, nesse patamar mínimo de 5 mil reais. Mas quando você verifica que há reincidência, a continuidade, né? Então, pode ir aumentando ali. Exatamente, por conta da reincidência. No caso dos candidatos, porém, por exemplo, além de multas que eles podem receber, né, em diversos processos de representação, eles têm que se atentar também para não realizar, por exemplo, abuso de poder econômico, abuso de poder político, né, o uso indevido dos meios de comunicação. Isso tudo pode gerar processos contra eles, e mesmo que eleitos, né, após esse prazo ainda, eles podem responder a essas ações. Nós temos ações tipicamente eleitorais para isso, né, como a AIGE, uma AIME, ou representações, e ao final ele pode ter o diploma dele cassado, ele pode perder o mandato dele, então tem que se atentar para esses cuidados, porque isso pode ser apurado, né, durante o período eleitoral e ser objeto de processo. Certo. Taígo, vamos dividir, então, né, porque a gente não falou ainda sobre a internet, né? A gente dividiu o programa, então, esse é o bate-papo eleitoral aqui está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Universitária, 95,9, mas também você que acompanha aí pela TV Universitária ou pelo nosso canal no YouTube, né, esse conteúdo também está disponibilizado. A gente vai dividir o programa então, em duas partes, meu amigo Neto Araújo. A gente vai terminar esse primeiro bloco e no segundo bloco a gente vai falar sobre a propaganda na internet, né, que é um campo vasto, aí tem muitas informações sobre a propaganda na internet. Questão de denúncia, né, como que o eleitor pode fazer alguma denúncia, né, se ele verificar alguma irregularidade, como que ele pode fiscalizar, né, esse candidato, esse partido que cometer essa irregularidade, e também no dia da eleição, o que o eleitor pode fazer no dia da eleição. Então esses temas aí a gente vai trazer daqui a pouco, né, depois de um breve intervalo aqui no Bate-Papo Eleitoral. Na verdade, estamos de volta, né? De volta ao Bate-Papo Eleitoral aqui com o segundo bloco, porque normalmente a gente faz só em um, né, meu amigo Neto Araújo? Aí hoje a gente dividiu porque o tema é bem extenso, né? E no primeiro bloco a gente falou sobre propaganda eleitoral de forma geral, né, com a Narla Santana, assessora jurídica do TRE. E na segunda parte agora a gente vai falar sobre internet, não é isso, Taígo? Isso mesmo, Narla, principalmente agora, nesse período, começou a aparecer várias propagandas, anúncio de YouTube, das redes sociais principalmente. Como é que é essa relação? É permitido? O que pode, o que não pode ali? Então, na internet, sim, é permitida a realização de propaganda eleitoral de forma ampla. O candidato pode utilizar sites, pode utilizar as redes sociais que ele já usava antes, pode continuar utilizando e fazer sua propaganda eleitoral, pode fazer uso de blogs. E o que, no caso, ele tem que se limitar, que não pode ser realizado, é em sites oficiais, em sites de pessoas jurídicas, por exemplo, uma loja
né, é considerado da mesma forma que o comércio físico, né? Então, o site daquela loja também não pode fazer propaganda eleitoral, mas os candidatos podem utilizar de forma ampla a internet para fazer a sua divulgação. Certo, certo. E essa divulgação paga, Narla, pode? Ó, a internet, a divulgação paga, por exemplo, o impulsionamento nas redes sociais, a internet paga para que ela tenha uma maior visibilidade, Abrangência, né? abrangência, né? Consiga chegar a mais eleitores. O candidato, o partido, a federação, a coligação, pode realizar esse pagamento, né? O eleitor é que não pode fazer o impulsionamento de conteúdo, né? Então, ela fica restrita para os candidatos e partidos, porque isso também vai influenciar lá na frente, na prestação de contas, né? Então, isso fica restrita para os candidatos e partidos. Certo. E tem também um limite de gastos? O detalhe, sim, nas campanhas, sim, tem que se atentar para os limites de gasto com pessoal, gasto com combustível, tem a questão do incentivo da propaganda feminina, da campanha feminina, né? Tem todos esses limites. E com relação a impulsionamento, não pode impulsionar aquela propaganda negativa, né? A propaganda que fala contra o outro candidato, também tem essa situação. Certo, certo. Certo. Narla, agora eu queria que você falasse sobre o dia da eleição. Chegou ali no dia 2 de outubro, o que pode, o que não pode em relação à propaganda. Pode alguma coisa no dia da eleição? Então, no dia da eleição, realizar propaganda eleitoral é considerada crime. Então, se uma pessoa realizar propaganda eleitoral no dia da eleição, ela pode ser detida, ser encaminhada para a delegacia. A propaganda de forma geral, por exemplo, caminhada, distribuição de folhetos, ela pode ser realizada até a véspera. No dia da eleição, não. O que pode no dia da eleição? O eleitor ele pode fazer uma manifestação individual e silenciosa. Ele não pode sair falando por aí sobre o seu candidato, ele não pode tentar angariar votos para o seu candidato, ficar ali arregimentando eleitores Entregando santinho. nos locais de votação, isso não pode ser realizado. E ele pode, nessa manifestação silenciosa dele, ele pode usar a camisa do candidato, ele pode usar broches, ele pode usar a bandeira. Então, ele pode se identificar, identificar a pessoa para quem ele vai votar, né, o apoio que ele continua fazendo no dia da eleição. No entanto, de forma individual e silenciosa. Ou seja, não pode ter aglomeração de pessoas com aquela vestimenta padrão. Isso também não é permitido. Ah, certo. Então, uma dúvida de muitas pessoas aí, né, sobre o dia da eleição. Então, se você confeccionou a camiseta do seu candidato e quer ir votar com ela, ou com um broche, ou com um boné mesmo, que você mesmo fez, você não pode ter recebido como brinde, né? Mas se você quer manifestar silenciosamente, individualmente, em qual candidato você vai votar, você pode fazer isso no dia da eleição. Então, é uma informação bem importante, não é isso, Narla? E agora, Narla, para uma das últimas perguntas aqui do bate-papo eleitoral de hoje, né? Bem extenso, é um tema bem interessante. Quem tiver alguma denúncia, né? Quem de repente tirar foto ou fizer um vídeo sobre alguma irregularidade que ele perceber durante a campanha, como que ele pode denunciar essa irregularidade? Existe alguma ferramenta? Sim, a Justiça Eleitoral desenvolveu o aplicativo chamado Pardal, né, para ter de forma ampla e abrangente, envolver o eleitor nessa fiscalização da propaganda. Então, todo cidadão ele pode ter no seu celular esse aplicativo. Gratuito? De forma gratuita, pode encontrar nas lojas de aplicativo, ou também pode ser acessado através do site pardal.tse.jus.br. Então, através desse aplicativo, o eleitor que identificar alguma irregularidade, ele pode informar a Justiça Eleitoral. E ele pode relatar o que está acontecendo, ele pode tirar foto, ele enviar vídeos, áudios. Tudo isso vai ser apurado, né, vai ser encaminhado diretamente para a Justiça Eleitoral através do aplicativo. E o Ministério Público também participa da apuração, da investigação. Né? O candidato ele pode ser notificado para regularizar aquela situação e aquilo pode gerar multas também para o candidato. Né? Lembrando que para o eleitor, se ele não quiser se identificar, é resguardado o sigilo das informações pessoais dele. Eu já ia perguntar isso aí. Eu acho que o Neto estava até... Tinha algum ouvinte que estava perguntando sobre essa questão de se ele podia denunciar, podia ser anônimo, né? Sim, ele pode resguardar o sigilo das informações dele, né? Tem um itemzinho lá que ele pode selecionar para que
não seja identificado. Então, o processo, os dados dele no processo vai ficar de forma sigilosa. Certo, mas ele tem que se identificar lá Ele no Pardal. tem que incluir Só o os nome dados dele, que o vai CPF permanecer. dele, né? No entanto, quando a gente autuar uma ação, porque Pode gerar uma ação, né? Sim, uma notícia de irregularidade eleitoral. E nessa ação, né, são resguardado o sigilo das informações dele, né? Lembrando que a propaganda, de forma em geral, não é tolerado propaganda de guerra, né, propaganda com discurso de ódio, propaganda preconceituosa que se refira à raça, ao sexo ou à etnia de outros candidatos. Então, tanto os candidatos como o próprio eleitor, o apoiador que faz uma propaganda irregular, né, ou nesses termos, eles podem responder a processos, né, além das representações que nós temos muitas no TRE já, desde o início da pré-campanha, lá desde a pré-campanha, nós temos muitas representações no TRE, né, por questões de propaganda irregular, e além das multas, essas pessoas que fazem propaganda irregular podem responder na esfera civil, porque eles podem ser, inclusive, obrigados a reparar danos que podem ocasionar por conta dessa propaganda, e assim também na esfera criminal. Pode ser identificado um crime mediante a realização de propaganda, como, por exemplo, crime de injúria, de difamação. Então, as pessoas podem responder, né, em todas as esferas, e é bom sempre ter esse cuidado, né, ao realizar propaganda, realizar dentro da legalidade. Certo. Então você aí, cidadão, cidadã que quer acompanhar, participar ativamente, né, quer fiscalizar as eleições, você pode baixar gratuitamente aí o aplicativo Pardal, né, e pode, né, contribuir com a Justiça Eleitoral, com o Ministério Público, né, para a gente ter eleições limpas aí, né. Meu nome tá Igor, quer complementar alguma coisa? Já estamos chegando ao final aí do programa. Só agradecer a Narla por essa palestra aqui. A gente sabe que é um assunto muito extenso e se a gente tivesse mais tempo aqui, essa conversa ia durar bastante. Ia render. Ia render. Deixar aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Universitária e também pelo YouTube, que quiser acompanhar mais informações oficiais do TRE Roraima, pode seguir as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, também o nosso site. Lá você vai ficar por dentro das informações oficiais do TRE sobre as eleições 2022. É isso aí, eu quero agradecer então meu amigo Neto Araújo hoje aqui, ó, na operação de áudio, ele que daqui a pouco volta, né, com o seu programa Líder de Audiência aí, com sempre uma seleção musical especial. Agradecer ao Paulinho Reis, diretor-geral aqui da Rádio Universitária, o reitor da Universidade Federal, doutor Geraldo Ticianelli, o presidente do TRE, desembargador Leonardo Cupelo, meu amigo Daniel Oliveira, aqui gravando tudo e que vai ser repassado depois para o YouTube e também para a TV Universitária. E agradecer a todos, né, que acompanharam ao vivo na Rádio Universitária e a você que está acompanhando pelo YouTube ou então pela TV Universitária. O Bate-Papo Eleitoral, lembrando, é uma parceria da Justiça Eleitoral Roraimense com a Universidade Federal de Roraima, e até as eleições a gente vai trazer outros temas de interesse público para sempre esclarecer a população sobre as eleições de 2022. Obrigado pela companhia, obrigado Narla, bom dia para você e obrigado pelas informações aí. Eu agradeço também o convite, agradeço a oportunidade. Aqui nós trouxemos os principais destaques sobre propaganda eleitoral, né? Tem uma resolução, a 23610, de 2019, que tem mais temas, mais coisas. Assim. Quem quiser se aprofundar. Sim, pode ir direto à legislação, né? E agradeço aqui pela oportunidade, o pessoal da rádio, e poder trazer esse assunto, né, os principais destaques sobre propaganda eleitoral. Certo. Então, obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco volto o Conexão 95.9 com meu amigo Neto Araújo. Até a próxima.